Oi, meus futuros alunos do IFRJ, Campus Arena Olímpica. Hoje nós vamos para a terceira aula. Nesta aula falaremos sobre os números decimais e as operações envolvidas e algumas transformações. Começamos aqui citando exemplos de números decimais exatos, ou seja, aqueles números provenientes de frações aonde a divisão sempre gera resto zero. A fração 1/2, a fração 1/4, a fração 3/5 e a fração 11/20 são belos exemplos de frações que geram números decimais exatos. Na aula passada, a gente fez algumas divisões. Se eu voltar, retornar aquele algoritmo da divisão, 1 dividido por 2 dá 5 décimos. 5 décimos também pode voltar à forma de fração, 5 sobre 10. Aqui tem uma casa decimal, um zero. E se eu simplificar o 5 por 10, dá 1/2. Ou seja, dividir 5 e 10 por 5. Então aqui eu fui e voltei. 1 sobre 4, 1/4, é 25 centésimos. Também já tínhamos falado sobre isso. R$1 dividido para 4 pessoas dá 25 centavos para cada pessoa. 25 centésimos é a mesma coisa que 25 sobre 100. 2 zeros, porque aqui tem duas casas decimais. Se eu simplificar por 5, 5 sobre 20. Se eu simplificar novamente, 1/4. Eu saí da fração, fui para a decimal, voltei para a fração. Essas são as transformações que o aluno possivelmente fará no decorrer do curso. A mesma coisa, 3/5, fazendo o algoritmo da divisão, 6 décimos, volta para a fração, simplifica, obtém a fração inicial. A mesma coisa com 11 dividido por 20, 55 centésimos, pode ser expresso na forma de fração e simplificado, volta à fração inicial. Tá certo? Talvez a grande informação aqui seja a seguinte: não é toda fração que gera decimal exato. As frações que geram decimais exatos são aquelas que só têm o fator 2 ou o fator 5 no denominador. Ou seja, frações irredutíveis, que não podem ser simplificadas. Se apresentar no denominador o fator 2, fator 5, ou o fator 2 vezes 2, por exemplo, 4, ou o fator 20, que é a combinação do 2 e o 5, é 2 ao quadrado vezes 5. Sempre que acontecer isso, vai gerar decimal exato. Existem frações que geram decimais periódicos. O que eu citei anteriormente é que o denominador só podia ter o 2 ou 5. Olha só o que acontece. Aqui não aparece nem o 2 nem o 5, aparece um fator diferente. Então vai dar decimal periódico. Pode até acontecer de aparecer o 2 combinado com outro fator diferente. Aqui é 6, 2 vezes 3. Aí vai dar decimal periódico. A diferença é que quando só aparece um fator que não é 2 nem 5, é dízima periódica simples. Quando aparecer o 2 ou o 5 combinado com outro fator diferente, aí é dízima periódica composta. E aqui tem 4 exemplos de decimais periódicos. Vejamos. Se você dividir 1 por 3, vai gerar essa divisão que não tem fim. Lembro ainda que isso aqui é uma dízima periódica simples. A maneira mais econômica de representar é colocar o período entre parênteses ou o período sob um tracinho. Da mesma maneira, eu posso retornar a fração. Como é que eu retorno? Eu pego o período, 3, e como o período tem um algarismo, eu boto um 9. E se eu simplificar 3 nonos por 3, eu volto à fração inicial. 1/6. Ó, 1/6 é uma dízima periódica composta. Por quê? Observa aqui.
Aqui a repetição começa imediatamente a vírgula. Aqui a repetição não começa. Então aqui tem o 1, que é chamado de parte não periódica, e o 6, que é parte periódica. Bom, de qualquer maneira, o que nós vimos aqui vale. O período pode ser colocado entre parênteses ou sob um tracinho horizontal, que indica que é o período. A transformação, a volta à fração, você pega a parte não periódica, o período, menos a parte não periódica e bota um 9. Um 9 porque só tem um algarismo no período. Agora tem um algarismo 1 que representa a parte não periódica. Então você vai colocar um 0, porque aqui tem um algarismo, aqui vai ter um 0. 16 menos 1 dá 15 sobre 90. Se eu simplificar por 3, dá 5 sobre 30. Se eu simplificar por 5, volta a dar um sexto. E aqui uma dízima muito interessante, né? Porque se você pegar no teu caderninho, pegar a folha, dividir 1 por 7, você vai encontrar esse resultado. E esse resultado, 142,857, é justamente o período que vai se repetindo. Por isso é que eu posso colocar o período entre parênteses ou sob o traço horizontal. É uma dízima periódica simples. Então eu escrevo aqui o período, só que esse período tem 6 algarismos. Coloco 6 noves. Por incrível que pareça, se eu dividir em cima e embaixo por 142.857, volta a dar um 7. Aqui agora nós vamos ter uma outra categoria de números chamado de irracionais. Também são números decimais, porém eles não são nem exatos e nem periódicos. Por exemplo, aqui, usando a calculadora eletrônica, eu estou expressando o valor da raiz quadrada de 2, da raiz quadrada de 3, da raiz cúbica de 5, do π, que é um número que a gente vai ver lá na geometria. E esses números são irracionais. Não é, nesse momento, o meu objeto de estudo, mas eu estou apresentando. Eu vou estudar, nessa aula, aqueles dois anteriores, os decimais exatos e os decimais periódicos. Esse aqui são decimais não exatos e não periódicos. Vai ficar para um momento futuro. Agora nós vamos passar às operações. Vamos começar pela adição. Tranquilo, essa adição. 4 inteiros e 56 centésimos, somados com 3 inteiros e 1 centésimo. Regra de ouro, vírgula embaixo de vírgula. Assim. Vírgula embaixo de vírgula e opera normalmente como se fossem números inteiros. Pronto. Obedecendo que a vírgula do resultado vai ficar alinhada com as duas anteriores. Beleza? Subtração de números decimais. Continua aqui valendo a regra de ouro. Agora, aqui tem um detalhezinho, né? Se for preciso, a gente tem que colocar zeros no minuendo. Isso acontece quando aqui tem menos casas decimais do que aqui. Portanto, esse é o minuendo, esse é o subtraindo. Regra de ouro, vírgula embaixo de vírgula. E a gente percebe que aqui tem menos algarismos. Então, aqui a gente tem que completar com zero, daí eu colocar esse destaque do zero vermelho, fazer a subtração normalmente, mantendo a vírgula alinhada com as anteriores. Multiplicação de números decimais. Uma multiplicação. Aqui vale o seguinte detalhe. Você vai fazer como se fossem números inteiros, vai multiplicar e depois você vai contar. Tipo, aqui tem 2 casas, aqui tem uma, você vai colocar no resultado 3 casas decimais. Na hora de multiplicar a linha pela direita, faz a multiplicação normal, como se fossem números inteiros. Depois de realizar, aí sim, você tem 2 casas aqui e uma aqui. Então, você coloca a vírgula nessa posição, indicando que 3 é o total de casas decimais.
Divisão de números decimais. Aqui nós vamos fazer uma explicação que ela não consegue completar tudo. Mas para iniciar, estabelecer um certo parâmetro na nossa conversa, a gente vai dividir em dois casos. Essa divisão, aonde aqui eu tenho 3 casas, aqui uma, ou seja, o número de casas decimais do dividendo é maior que o divisor. Então, eu vou montar a divisão como se fosse divisão com números inteiros. Normal. Eu vou fazer essa divisão e vou manter o resultado encontrado como se fosse números inteiros. Aí, eu coloco a vírgula no quociente e no resto. Então, faz de conta que aí sejam números inteiros. Divido. Quando eu dividir, eu vou achar 1 aqui e vou achar 1892 aqui. Beleza. Como o dividendo tem 3 casas, eu sou obrigado a colocar o resto com o mesmo número de casas decimais do dividendo. Então, eu coloco 3 casas aqui, igualando aqui. Ótimo. E o quociente vai ser a diferença. Aqui tem 3 casas decimais, aqui tem uma. 3 menos 1 dá 2. Então, eu vou botar a vírgula aqui, indicando que o quociente terá 2 casas decimais. Isso é um padrão que a gente vai seguir. Finalizando o segundo caso da divisão. Agora eu tenho o dividendo com uma casa, o divisor com 2 casas. Eu tenho menos. Então, toda vez que o número de casas decimais do dividendo for menor do que ou igual do divisor, a gente vai proceder da seguinte maneira. Eu monto a divisão, só que eu tenho que completar de tal maneira que o número de casas decimais do dividendo e do divisor sejam iguais. Ponto. Feito isso, eu divido como se fosse número inteiro, normal. Dividi, achei 183, resto 1. Aí eu vou colocar a vírgula no lugar certinho, seguindo a orientação do primeiro caso. Se aqui tem 2 casas decimais, o resto tem que ter 2 casas. Se aqui tem 2 casas, aqui tem 2, a diferença dá 0. Então, aqui não haverá vírgula colocada. Tá certo? É isso aí, turma. Vamos para o próximo vídeo.